satisfação receber essa mostra, né, nesses momentos assim, que a gente precisa cada vez mais reforçar a nossa democracia, né, tão eventualmente ameaçada. Eu acho que tem uma coletânea de filmes importantes, né, que a gente vai passar ao longo da mostra, que vai até o final do mês. É uma felicidade, realmente, receber mostras qualificadíssimas como esta. E o cinema é um desafio hoje, né, a gente provocar essas novas formas de ver a área de cinema aqui no CCB. A gente tem conversado bastante, entendendo como é que está se caminhando as formas, as salas de cinema, as ocupações, discutindo, conversando, tentando conversar com as universidades, com as faculdades de cinema, para tentar entender essa formação de público nesse momento de streaming, que as pessoas precisam, às vezes, ter uma motivação a mais para sair de casa. Como é que transforma o cinema numa experiência? O filme por si só já mas as pessoas às vezes buscam algo mais, né, na sala, nos espaços, no centro cultural, e é sempre um desafio. É uma área que está se reinventando a cada dia, e a gente precisa trazer esses debates para cá. Eu agradeço a produção, agradeço a coordenação dessa mostra, em nome da Lúcia Murati, que trouxe essa joia aqui para essa casa. Convido a todos também, após a mostra ou antes, em outro dia, também visitar a exposição Fugaz, que está aqui no CCBB, uma exposição que traz um grande panorama dos anos 80, diversas obras de vários artistas importantes dessa época. E quero convidar o Luiz Carlos Merten, né, para fazer a apresentação, para fazer a mediação do debate. E lembro a todos que a gente tem um serviço de van, que facilita também a vinda e a saída daqui. A van sai da Rua da Consolação 228 e vem para na porta do CCBB. Isso é um facilitador para todos. E no retorno, na saída daqui também, vocês podem pegar a van aqui na porta do CCBB, e ela tem uma parada no metrô República, na Praça da República, e outra parada na Rua da Consolação 228. Então, quando vierem, utilizem essa facilidade para todos. É isso. Só solicitar na bilheteria. Basta solicitar. Se a van não estiver parada na frente do CCBB, é só solicitar na bilheteria e que eles pedem e rapidinho chega, porque é bem próximo daqui. Tá bom? Gente, um bom debate para vocês, uma ótima mostra, e a gente, né, novamente ressalta as boas-vindas a todos. Obrigado. Bom, eu sou Merten. Durante muito tempo fui jornalista de cinema no estado de São Paulo. Continuo ligado esporadicamente ao jornal fazendo matérias, mas hoje em dia o meu canal de expressão é o blog do Merten Blog, né? Então convido vocês a também conhecerem meu blog. Olha aqui, é um prazer imenso estar aqui, e eu acho também que é uma responsabilidade muito grande, porque de repente eu vou estar aqui compartilhando esse espaço com 3 mulheres poderosíssimas, né? E 2 cineastas que eu conheço bastante em função da minha atividade, a Lúcia, que é a nossa grande homenageada nessa mostra, a Tata Amaral, né, que é outra figura que dispensa apresentações, e conheci agora hoje pessoalmente, porque eu conheço pelo trabalho, pela atividade, a Amelinha Teres. Então eu vou pedir que as pessoas, que elas ocupem seus espaços aqui, e eu vou pedir que a Lúcia comece essa atividade, porque ela tem uma surpresinha aqui para a gente. Depois eu retomo a palavra, porque nós vamos ter exposições aqui de cada um dos participantes, e depois, então, a gente faz o debate geral. Então, por favor. Eu fico aqui, pode sentar aqui. Bom, gente, essa mostra é dividida em 4 módulos, né? A primeira é Ditadura e Memória, que trabalha com 6 filmes meus, dos quais 5 são longa-metragens.
E eu vou chamar agora, pedir para apagar as luzes, porque eu queria mostrar para vocês um trailer de cada um desses filmes, desses 5 filmes, para a gente esquentar um pouco o debate. E acho que nós vamos ter que ficar aqui no cantinho também. Vamos ver. Ó, senta aqui. Tá bem. Vocês acham que a gente é diferente? Só pra fingir que nunca vão estar no lugar da gente, né? Eles colocavam todo mundo nu e com uma vela na mão, essa vela amarrada em fios elétricos, né? E todo mundo tendo que cantar Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu vou te fazer em pedacinhos. Eu vou lhe torturar o quanto eu quiser. Inclusive, eu lhe mato se eu quiser. Uma das formas de tortura era mostrar os slides das cabeças decapitadas dos guerrilheiros. Foi uma prática usada com todos os guerrilheiros presos, né? Nós estávamos todos sendo muito torturados naquele momento e ver um companheiro morrendo e outro no pau de arara não era uma diferença de qualidade na emoção, entendeu? Temos todos 2 vidas. Uma a que sonhamos, outra a que vivemos. Mas se acontecer alguma coisa, a senhora não fica preocupada. Faz o que a Ana mandar. Vocês pegaram porta, não foi? Pegaram, não foi? Ninguém se meteu na sua briga, caralho. Aqui é cadeia de preso político. Certo? Aqui não tem pederastia, aqui não se fuma maconha e aqui não se rouba. Já que as determinações não foram seguidas pro bem, tem que ser pro mal. Os caras estão fazendo o que querem na galeria, meu irmão. Não tem mais jeito. A gente tem que pedir a separação. O que está acontecendo aí? Tem que ter uma galeria para os presos políticos e outra para os presos comuns. Se vocês continuarem com essas questões de segurança, vocês vão acabar iguaizinhos aos militares. Todo mundo aqui já sequestrou, já roubou, já matou. Roubou o quê, meu irmão? Vai me dizer que sentiu saudade. Doce de criança? Matou barata no canto, é isso? Quem sobrou do seu pessoal da nossa época? Ninguém. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Tá todo mundo morto. Nego sem vergonha! Você é racista. Só gosta de coisas brancas. Você queria que os caras fossem brancos. Se tu não estiver esperto, vai dançar, moro? Qual é a tudo, porra? Quem vacila morre. Quem trabalha dá direito. Quem me vê sorrindo. O que sei conter para ninguém ver. O pranto. Éramos 3 irmãos que cresceram nos anos 60 e queríamos mudar o mundo. Londres, 8 de junho de 71. Os dois estávamos pensando em ir para Amsterdã de bicicleta no próximo fim de semana. Depois de viver 2 anos e meio clandestina, fui presa em março de 1971. Ankara. Chegamos de manhã e tentamos todo o dia arranjar um meio de ir direto a Teherã. Foi mais ou menos em junho que me mandaram para a Vila Militar com direito a visita uma vez por semana e a receber cartas. Marrocos. Ilha da Paz, São Francisco. Tahiti. Querido pessoal, Deus zebra outra vez. O rachixe mais forte chamava-se Roserro.
e comprei meio quilo de zerro e botei na sola do pé. A prisão foi uma maravilha, do quarto só radinho, mas tocava rock o dia inteiro. A coisa mais preciosa que possuo nesse momento é a minha liberdade. É a certeza de poder sair de qualquer quebrada sem ter que dar satisfação à persona. É essa liberdade que me mantém indo. Se a perdesse agora, perderia a razão de viver. E dei a volta ao mundo. Por isso que eu sou meio maluco. Eu dei a volta ao mundo 2 vezes. Não se deve fazer isso, porque você perde a noção do tempo. Terroristas sequestraram o último embaixador dos Estados Unidos da América. Embaixador, nós somos revolucionários. Somos revolucionários. A questão é que nós não fomos só vítimas. Nós reagimos, matamos. Também erramos. Você acha o quê? Que tem uma sala lá no 7º andar do Ministério do Exército, um general com uma chave na mão esperando a gente para abrir? Eu a conheci, a gente estava com 17 anos. O mundo estava começando a virar do avesso e ela influenciava todo mundo. A Ana é tudo em excesso. Não teve um câncer, teve 2. Não teve um marido, teve 5, né? Si elle reste ici. Dona Irene, vocês realmente acham que vocês já fizeram tudo, não é? Não dá pra lembrar a voz dela berrando, porque eu preciso fazer alguma coisa, porque tem sempre um homem perseguindo ela. Difficile pensare che tu possa sparire dalle nostre vite, così dal nulla. Afinal, valeu a pena. A foi presa, Maria. Onde ela tá? Não sei. Ela tá viva? 1, 2, 3, terrorista no xadrez, quero ouvir! 1, 2, 3, terrorista no xadrez! Eu já disse que não tem nenhuma mulher presa no meu regimento. E que ela não é uma mulher, uma menina. O senhor poderia assinar uma declaração de que ela não está aqui? Não. Eu tô dizendo. Isso basta. Continua procurando. Fale com seus parentes militares. Já falei, mas a resposta é sempre a mesma. Ela não foi presa. Ela não foi presa. Eu não sei mais o que fazer. Vera, aceita. Aceita, eu sei que tu tá com fome. Difícil ficar longe da família. Devem estar me procurando. Alguém tinha que avisar eles que tu tá aqui. Você faria isso? Terrorista fazendo papel de pobre jovem que foi torturada. Mas é verdade, você sabe disso. Eu achei que você era diferente, mas você é igualzinho. Eu não falo com torturador. Eu não sou torturador, Dona Maria. Olha só. Essa raça é nossa inimiga. Me solta.
Já reconhece esse soldado? Eu arrisquei tudo. Tudo pela tua família. Por favor, vamos ocupar os lugares aqui. Eu quero falar um pouquinho no início, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente viveu, não preciso, né, historiar, porque todos nós vivemos nesse Brasil dos últimos anos, né? Todo esse processo que a gente viveu, inclusive de apagamento, né? Então parece que esse ano o Brasil redescobriu, em função de um filme, Ainda Estou Aqui, que chegou ao Oscar, etc. e tal, parece que o Brasil descobriu que houve, né, uma ditadura militar, que houve tortura, que houve violência, e os cinemas lotaram, o filme fez 5 milhões de espectadores, virou um grande acontecimento. Mas nada, eu tenho a impressão, que está no filme do Walter, e eu não vou fazer nenhuma crítica dele, o Oscar era uma coisa que o cinema brasileiro precisava em termos de autoestima, mas nada do que esteja nesse filme não está nessa retrospectiva ou nessa mostra de filmes da Lúcia, num dos núcleos que compõem o evento como um todo, Ditadura e Memória. São 4 núcleos, esse, Ditadura e Memória, povos originários, questões femininas e desigualdades. A gente está abrindo hoje esse primeiro debate no ciclo Ditadura e Memória, e para mim, pessoalmente, foi muito importante ter revisto Que Bom Te Ver Viva, né? Porque eu tinha uma lembrança do filme e o filme é muito melhor, muito mais rico, muito mais complexo. E, na realidade, ele não é apenas, digamos, não seria representativo apenas de Ditadura e Memória, mas ele também engloba as questões femininas, né, que são indissociáveis. E Lúcia, um dos filmes que compõe Ditadura e Memória chama-se A Memória que Me Contam, né? E eu tenho a impressão que a gente podia dizer que o teu cinema é a memória que eu conto, né? De certa forma, né? E essa maneira de contar é que eu acho que faz toda a diferença no teu cinema, né? Que Bom Te Ver Viva não é apenas um documentário tradicional à base de depoimentos, mas de repente ele tem um jogo de cena que é a presença da Irene Ravache contando histórias que englobam os depoimentos de heróis do teu filme. E todos têm essa riqueza de construção, né? A Longa Viagem tem o Caio Blatt dramatizando, né, as falas do teu irmão, as viagens do teu irmão. O Quase Dois Irmãos tem esse encontro na prisão da Praia Grande entre presos comuns e presos políticos, e o resultado influenciou bastante a história do Brasil nos últimos tempos, com PCCs e todas essas coisas. Então, mesmo o Mensageiro, né, de repente, tu conta uma história que parece, de repente, assim, o soldado, o torturador, entre aspas, né, é solidário com a presa política. Então, tu tem revertido expectativas no sentido de contar essa história do teu ângulo de formas muito ricas e muito complexas. Eu
te saúdo realmente e vou te dizer, eu gostei demais de ter revisto hoje o Que Bom Te Ver Viva. E eu vou pedir que eu vou começar pela Melinha, tá? A Melinha essa figura, né, militante, escritora, uma mulher que, né, eu estou conhecendo fisicamente, pessoalmente agora, mas eu já conheço pelo nome e esse nome a precede muito. Então, a Melinha vai começar a falar sobre esse tema, né? Por favor. Boa noite a todas as pessoas, boa noite aqui a Lúcia, você, a Tata e o nosso tradutor, né? E boa noite especial a Rosalina, porque Rosalina nós somos companheiros de muito tempo e é um prazer muito grande estar aqui, porque são décadas e décadas, né, Rosalina? Então, é muita emoção. Bom, eu queria, antes de tudo, eu queria agradecer muito tanto a Tata, mas principalmente a Lúcia Murat, pelo trabalho que fazem em defesa da memória, sabe? Trabalhar com essa memória. Essa é uma história muito apagada, é uma história esquecida, e a Lúcia, eu tenho uma admiração especial para ela, eu já falei muitas vezes com a Rosalina sobre isso. Para mim ela é uma pessoa especial, por quê? Ela é uma ex-presa política, como eu, como a Rosa e talvez outras pessoas aqui. Só que, quando se fala a ditadura, você disse que foi descoberta agora, né? Ainda estou aqui. E as mulheres que lutaram contra a ditadura são as mais esquecidas, né? Se não descobriram que teve uma ditadura aqui, né? Ainda as mulheres muito menos. E as presas políticas da nossa época não são reconhecidas na sua história, na sua experiência traumática, né? Não são reconhecidas pela sociedade. Porque quando se fala em ditadura, que a ditadura virou moda agora, né? Porque antes estava assim meio, né? Apagada. Se lembra de um barbudo, um guerrilheiro, né? Mas nunca se lembra de uma mulher. Então a Lúcia traz a experiência dela, ela transforma essa experiência em arte voltada para as mulheres. E aí que eu quero agradecer muito, porque ela fala, no Que Bom Te Ver Viva, ela traz, eu chamo de vítimas sobreviventes, mas são vítimas também, as mulheres que foram presas, torturadas. Ali tem a história de 8 mulheres, né? E que eu acompanho há muitos e muitos anos, eu acho que tem, sei lá, uns 30 e tantos anos que esse filme existe, e ele para mim é como se fosse agora. Tudo isso que eu vejo, eu estou vendo agora. E olha, Lúcia, você pode até não entender, mas porque a gente andou nesse estado de São Paulo, não só na cidade, discutindo esse filme, Que Bom Te Ver Vivo, porque eu tenho, a minha irmã foi guerrilheira do Araguaia e ela faz parte, né, desse filme. E nós duas fazemos dobradinha, se ela não pode, eu que vou, assim, entendeu? Então, eu já fiz muita discussão. E cada vez que você vê esse filme, para mim é como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Falei, como é que eu não vi isso? Cada debate traz, né? Então eu penso assim, como que a ditadura é desconhecida mesmo. Tudo aquilo, né, se apagou, se escondeu, coisa feia você não mostra e ficou, né? E eu acho que a Lúcia traz as vítimas, as sobreviventes. Nesse outro que eu vi recentemente, que eu fiquei encantada, O Mensageiro, ela traz a mãe, a figura da mãe, o papel das mães no enfrentamento dessa ditadura, que todo mundo fala, as mães eram despolitizadas,
quem era? Uma dona de casa, mulher de classe média, não sei, enfim. O papel aquela Lúcia, né, que está ali, eu chamo de Lúcia, aquela moça que faz o papel lá da presa política, ela é salva por causa da mãe. A mãe faz um papel político que pouca gente fez naquela época, porque ela pegou um caderninho, ficou vendo onde que tinha general, ela ligou para tudo quanto é general do Rio de Janeiro, ela foi para falar com o padre, foi falar com... Enfim, ela falou com todo mundo. E se ela não fizesse isso, aquela minha tia era uma desaparecida. Porque eu sou da Comissão de Familiares Desaparecidos Políticos, nós somos, né, eu e a Rosa, e a gente carrega. Onde estão? Onde estão? Se não fosse essa mãe, ela estaria na lista dessas pessoas desaparecidas. Essa mãe, eu acho assim, o mais me impressionou foi ela falar assim, nós precisamos de procurar, de encontrar, de ter notícia, porque aí a gente, não sei se ela usou essas palavras, mas eu senti isso, né? Aí a gente vai encontrar ela viva e ela vai, e a gente vai poder fazer visita no presídio toda semana. Olha, gente, olha tão pouco que essa mãe quer ver a filha viva e fazer visita. E a dificuldade, o filme é tudo isso. Então, eu vejo assim, ela traz as mulheres, ela traz as presas políticas, ela traz essa mãe com muita força, muita força. Eu tenho muito... Com o tempo, a gente valoriza mais as mães, né? Com o tempo, eu acho que sim, você vê a atuação dessas mães, sabe? O esforço. Porque o pai não aguentou, hein? E depois vira mãe também. Vira mãe, vira avó, né? Vira bisavó, né? Agora já nós estamos virando tudo, né? Mas o pai não aguentou. O pai parece que era mais politizado que a mãe, mas não aguentou o tranco. Foi a mãe que aguentou a gente. Então ela traz isso. Então eu vejo assim, a Lúcia traz, eu agradeço por isso, porque ela traz memórias de um tempo sombrio, de um passado que não passou, que estão querendo enterrar esse passado, mas esse passado não se enterra, um passado vivo, ele está presente. Nós estamos ameaçados hoje, não é ontem, entendeu? Nós estamos ameaçados hoje. E a gente está vendo violência do Estado todo dia, toda hora, gente. E eu trabalho hoje também com as mães das crianças desaparecidas. Sabe que no Brasil tem 80 mil pessoas desaparecidas por ano. Aqui no Brasil acontece isso. No Brasil. Estou falando assim, esse dado que eu trago é do Fórum de Segurança, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2023. 80 mil pessoas. Não é pouca coisa. E quem vai atrás são as mães. Então, eu acho que é um trabalho que faz com que a gente crie força mesmo, sabe? Para trazer essa memória, porque nós carregamos essa memória, eu trago comigo, né, Tata? Eu falo assim, eu trago comigo essas memórias, eu sempre lembro dela, que ela faz o filme, eu trago comigo, e eu trago comigo, viu, Tata? Eu trago comigo essas lembranças e penso que nós estamos num momento extremamente difícil, porque por uma série de razões que não vou dar conta de falar aqui nesse pouco tempo, mas há uma distância geracional enorme que eu nunca imaginei que fosse viver isso. E essa meninada que pede, inclusive tem gente que não dá a mínima importância para a ditadura, porque não conhece, não conheceu a nossa história. Nós não conhecemos a nossa história e com isso eu acho que trazer esse filme aqui para o público
e a gente trabalhar esses filmes. Eu acho que o cinema, a imagem tem uma força, né? E eu sou de escrever, mas eu vejo que a imagem, o cinema é muito mais forte, né? Muito mais forte. Ele pega pesado, né? E então, pega pesado, né? Tá. E aí, né? E aí eu vejo que ou nós temos esse trabalho, por isso que eu agradeço muito você ser dedicado, desde que eu vi falar em Lúcia Muraia, fazendo cinema, tentando, pedindo entrevista para isso, para aquilo, o tempo todo. Então eu vejo assim, ou a gente toma conhecimento da nossa história, se apropria da nossa história, ou nós vamos sucumbir, sabe? Eu acho, nós vamos sucumbir, nós vamos ficar tempos sombrios eternos, ou essa insegurança política que a gente vê, que você não sabe se vai, se não vai, fica, né? E nós temos que dar um rumo para a nossa vida. Então, eu acho assim, muito importante mesmo esse trabalho, né? Muito importante. Os outros eu não vou fazer comentário, porque eu vi isso muito rapidamente. O que eu trabalho mesmo é com Que Bom Te Ver Viva. Até hoje eu trabalho nesse filme. E o Mensageiro também passou muito rápido, gente. O que é isso? Um filmaço daquele num tempo que... Porque a Lúcia, ela não só mostra a história, ela cobra. Ela está cobrando ali, cadê? Tantos desaparecidos, onde é que eles estão? Nenhum torturador punido. A Lúcia se posiciona o tempo todo. Aquilo ali é como se você estivesse ali naquela guerra. Você está ali dentro, entendeu? E nós temos que encarar né? Nós temos que encarar e enfrentar essa situação, até para a gente poder ver, encontrar um caminho para ir para frente. E eu queria assim, aproveitar e falar de duas. Quando você fala da mãe, eu lembrei da Zuzu Anjo, né? Uma mãe que foi assassinada porque busca o filho, o Stuart. E a Esmeraldina Carvalho da Cunha, que é aquela baiana, mãe da Nilda Carvalho da Cunha, que a Nilda acabou sendo morta pela repressão de uma forma estranha, porque ela ficou lá no quartel do Barbalho e depois ela é em Salvador. E ela fica uns 2, 3 meses lá sendo torturada, e quando sai ela começa a não enxergar, a passar mal e acaba morrendo. Foi uma morte estranha, e a mãe cobrava, gente. A Esmeraldina, eu acho que tem que ser lembrada, porque às vezes quando a gente fala em mães que lutam, parece que são as madres da Praça de Maio, lá. Nós temos as mães daqui também. E a Esmeraldina começou antes de lá, porque ela andava na rua, xingando, falando, gritando, esses policiais militares mataram estudantes, estão matando estudantes, estão torturando estudantes, e ela acaba sendo enforcada, né? Ela morre dessa forma. Eu lembrei dessas duas mulheres. E queria falar, Lúcia e Tata também, que são duas, eu estou no meio de duas grandes, eu estou me sentindo assim muito honrada, né? De estar no meio de duas grandes cineastas, né? Né? Você também está se sentindo, claro, né? Lógico. Então, eu queria dizer que nós estamos com mais de 10 deputadas estaduais parlamentares eleitas pelo povo aqui de São Paulo, ameaçadas de morte e de estupro. Mas isso aqui não estou falando do tempo da ditadura, estou falando de ontem. Essa notícia saiu ontem. Elas fizeram uma reunião e se manifestaram, né, pedindo proteção. Elas estão ameaçadas porque são mulheres. Quer dizer, essa violência de gênero na política que nós sofremos na pele, ela continua acontecendo. Então, tudo isso que você mostra, infelizmente, é bastante atual, tudo isso, né? E, então é isso, muito obrigada. E estou aqui à sua disposição. Legal.
Antes de passar a palavra para a Tata, eu só quero lembrar uma coisa. Surgiu na imprensa, não faz muito tempo, talvez um mês e meio, 2, logo depois da vitória do filme do Walter no Oscar, um artigo na grande imprensa, grande entre aspas, né? A grande imprensa, surgiu um artigo que mais ou menos historiava o seguinte: o cinema brasileiro não aborda o tema da ditadura com a frequência do argentino e do chileno, né? O cinema argentino, inclusive, ganhou 2 vezes o Oscar de melhor filme estrangeiro, hoje a gente diz internacional, com filmes que abordavam o tema da ditadura na Argentina. O Brasil ganhou o Oscar com um filme que aborda o tema da ditadura. Cacete, por que a gente não fez mais filmes antes que talvez tivesse ganhado o Oscar? Mas a Lúcia Vaz, há quase 40 anos, né, que já faz esse filme, e a Tata, né, não há 40 anos, mas tem feito esses filmes. E o Hoje e o Trago Comigo, né, são exemplos bastante expressivos de como a Tata aborda esses filmes. Tata, por favor, fala aí pra gente. Obrigada pela... Aperta e segura. Aqui. Isso. Acho que sim. Obrigada, Merten, pelas palavras. A Melinha também. É sempre muito emocionante te ouvir. Lúcia, pelo filme, pelo convite, todos vocês que estão aqui. Rosa, prazer em te conhecer. Eu já te chamo de Rosa, né? Íntima. Prazer em te conhecer pessoalmente. Olha, antes de responder ao Merten, de responder o teu comentário, eu quero dizer o seguinte: a Melinha, dentre muitas mulheres, né, especialmente mulheres como você acaba de frisar, é uma das pessoas que, acho que desde o presídio está lutando, né, pela verdade, pela justiça. Antes, na verdade é antes, né? Por isso você foi presa, exatamente. Obrigada. Mas nunca parou, né? E acho que o Brasil é um país de muita, né, de muita militância, graças a vocês, né? Acho que se existe algum esclarecimento, né, se a questão da ditadura, da violência de Estado, dos crimes impunes, está sendo posta até hoje, né, permitindo, inclusive, sensibilizar, né, por exemplo, o Walter Salles para fazer um filme que, né, possa concorrer ao Oscar, o próprio Agente Secreto, né, que também ganhou ali Cannes, que também aborda esse tema. É por causa dessa militância de pessoas como você, né, Comissão de Mortos e Desaparecidos e o grupo Tortura Nunca Mais também, a família Teles, né, a Melinha e a sua família são responsáveis pela única ação que que culminou no reconhecimento do único torturador reconhecido como torturador, que é o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, e ela não para, né? E assim como muitos de vocês não param, então acho que a gente só pode querer se juntar, né? A essa luta e aumentar cada vez mais a visibilidade dela, porque enquanto esses crimes de Estado não são os criminosos não são identificados, julgados e punidos, a gente vai continuar premiando com pensões, com aposentadoria. Nós pagamos, né, o bem-estar
desses torturadores, né, daqueles que cometem violência de Estado até hoje. Então, muito obrigada a vocês todas e todos. E posto isso, eu quero dizer que esse filme, Que Bom Te Ver Viva, para mim, eu vi na época, assisti em 2019, porque estava fazendo, né, uma série, As Protagonistas, e assisti novamente, e hoje. É um filme completamente atual mesmo, né, como em todas as suas questões ligadas, né, à memória, à ditadura, à memória, à necessidade de reparação, de reparação histórica e de punição. Agora, eu acho que ele é a primeira resposta fílmica à ditadura militar, né? Porque antes do teu filme, Lúcia, o que aconteceu? Né? Algo indireto, né? Que era puxa vida, como chama aquele filme, gente? Pra Frente Brasil, que foi antes, mas não era uma resposta tão direta quanto o filme da Lúcia, que é Que Bom Te Ver Viva. Houve tortura, vocês foram torturados, ele dá nome, ele dá cara. E isso eu acho da maior importância. Realmente, historicamente, do ponto de vista audiovisual, a Lúcia foi precursora, mais do que isso, né? Eu acho isso de toda a sua obra, Lúcia, acho que já te falei algumas vezes, que você é a pessoa mais moderna que eu conheço. É verdade, porque realmente... 76 anos, hein? Pois é, então, né? Exatamente. E cada vez que eu vejo o filme, isso aconteceu em 2019, aconteceu hoje de novo, né? Eu penso assim, quando eu fiz o Trago Comigo, eu me lembrava de tudo, né, do filme, praticamente tudo. Mas eu tive a consciência total e absoluta de como Que Bom influenciou assim, totalmente o Trago Comigo, né? Desde a articulação entre depoimentos e ficção. Inclusive a Lúcia foi consultora, né? Lúcia, como é que se faz um reconhecimento de banco para o assalto? A Lúcia escreveu diálogo e coisas desse tipo, né, Lúcia? E realmente, né, mas enfim, o que eu quero realmente dizer desse filme é que ele é completamente moderno e toda a sua obra é completamente moderna, precursora, contemporânea, influencia a gente até hoje, né? E você não para de se movimentar em direção ao novo, a encontrar uma forma fílmica aquilo que você quer dizer, né? Uma longa viagem, a impressão das memórias da parede, né? Nos espaços, nos lugares, enfim. Não quero comentar um por um, né, mas Quase Dois Irmãos, acho que talvez seja uma das primeiras obras, né, a trazer esse tema, inclusive. Não sei, vocês me corrijam se não for. Enfim, acho que todos os teus filmes, né, fazer um bailado no meio de uma avenida, né, de uma ponte, enfim, toda a tua linguagem, ela está sempre buscando articular a linguagem com o tema de uma forma inesperada. Então, eu acho, Lúcia, você a nossa inspiração. Obrigada pelo teu cinema mesmo, sou muito... E todos nós, acho que é bom rever tudo de uma vez agora, porque, né, para poder mergulhar nesse universo da Lúcia, que, é claro, está muito ligada, né, à temática, e a gente reviu hoje por esse filme, né, que é uma temática que não é para ser esquecida, né, é uma experiência de vida que não dá para esquecer. Trago Comigo, né, não tem como não trazer,
tudo que a gente viveu, mas também, e junto com isso, né, impede de igualdade a linguagem, a experimentação, a busca de representação no cinema dessas experiências. Obrigada. Bom, Lúcia, que bom te ver vindo aqui recebendo esse carinho, essa homenagem. Exatamente. E agora, claro, a palavra é contigo, né? Vamos lá. Bom, eu tinha preparado uma coisa aqui que era falar de cada um desses filmes, mas antes eu queria assim, dizer que eu estou muito feliz com essa mesa, porque eu estou entre amigos e, primeiro, Mérter, assim, te agradeço muito por tudo que você fez pelo cinema brasileiro e por nós cineastas, né? A gente estava assim, a gente tremida, como é que ele achou? O que ele achou? Obrigada. A Melinha, companheira de muitos anos aqui. Parabéns pelo seu trabalho incrível, teu, tua filha, né? Isso, a família Teles virou uma entidade, né? E Tata, assim, eu tenho maior orgulho, assim, porque a coisa que eu mais tinha medo, né, assim, de que a nossa geração morrendo, a gente não tinha descendentes, entendeu? E de repente essa nova geração que você representa veio assim trabalhando com o tema de uma outra visão, com uma clareza incrível. E eu tenho uma felicidade imensa de ter estado viva para poder presenciar as novas gerações chegando com a gente. Que venham mais, né? Que venham mais, sim, sim. Agora, como diz a Meni, que somos avós, né? Estou esperando os netos agora, já que a minha filha já faz cinema. Bom, eu acho que tem uma coisa assim que é meio que um dito histórico, de que os filmes históricos falam da história que representam, mas também do momento em que eles são feitos, né? Eu acho que esses meus filmes são muito isso. Isso eu, hoje, raciocinando e pensando nesses 5 filmes, eles representam muito a época em que eles foram feitos. Então, Que Bom Te Ver Vivo é um filme da dor, né? Porque é um filme muito próximo da ditadura. Isso é interessante, essa questão da falta de memória brasileira, porque assim, um ano depois a Argentina estava julgando, um ano depois o Chile estava julgando. Eu fiz o Que Bom Te Ver Viva, oficialmente, 5 anos depois do fim da ditadura. Que a ditadura, em tese, terminou no final de 84, início de 85, eu lancei o filme em 89. Bom, eu tinha medo. Eu recebi telefonema de ameaça. Eu tive crises. Eu me lembro que teve um dia que eu peguei minha filha correndo, saí de casa, que eu entrei numa que eu ia levar uma bomba dentro de casa, entendeu? Quer dizer, tudo bem, paranoia existe, mas era um medo real. Eles estavam muito presentes, entendeu? A ditadura era muito presente. 5 anos depois, ela estava muito presente. Então, eu acho que esse filme reflete isso, entendeu? Ao mesmo tempo, ele reflete uma coisa assim que, quer dizer, quando vocês falam dessa mistura da ficção e documentário, quer dizer, ali não existia uma proposta, quer dizer, não foi uma formulação de uma proposta estética, ele foi uma formulação da minha necessidade de falar sobre tortura, que eu dizia, quer dizer, disse até oficialmente, porque a abertura do filme é uma frase do Beltenheim que fala, né, a psicanálise explica porque se enlouquece, não porque se sobrevive. Ou seja, o que vocês vão ver agora não tem explicação. Era mais ou menos essa abertura do filme, né? Então eu falei, cara, como é que eu posso chegar numa coisa que não tem explicação, né? Então pensei, não, primeiro os fatos são, né, os fatos que só as presas políticas podem dar, podem contar. Segundo, como é que esse mundo trata, esconde, renega, como é que esse mundo, que é a família, os amigos e tal, tratam essas pessoas. E terceiro, foi fruto também do meu processo de análise, né? Quer dizer, quando eu escrevi os textos da Irene, eu queria muito, eu falava, cara, a gente tinha que trabalhar sobre o inconsciente, porque senão vai ficar apenas a vítima, entendeu? Não vai ver a dimensão da dor da tortura, que é uma coisa até que a Rosa, né, fala no depoimento dela, a tortura é feia. A gente fica feio, entendeu? Quer dizer, essa coisa assim, de não deixar apenas que o espectador, também que o espectador sentisse um certo nojo, uma certa raiva da gente. Eu acho que a Irene funciona ali para isso. E ela foi, quer dizer, quando eu escrevi os textos da Irene, foi resultado, eu fiz psicanálise 25 anos, com a mesma pessoa,
Mas naquele momento tinha 8 anos que eu estava fazendo e era só tortura, as 3, 4 vezes por semana que eu falava. E eu me lembro que quando eu escrevi os textos, eu escrevi antes de entrevistar vocês, eu escrevi assim, primeiro tema, eram coisas psicanalísticas, assim, primeiro, transferência da relação do torturador para o namorado. E foi assim, quer dizer, obviamente que nem todos os fatos que estão descritos ali foram vividos por mim, mas as situações eram vividas. E o medo que eu tinha, porque eu falei, não, o filme então tem que ser um ciclo, quer dizer, uma puxa a outra, que puxa a outra, e Irene está lá, né? E o meu medo, como eu não mostrei para vocês os textos, vocês sabiam que tinha uma ficção e tal, mas eu não mostrei os textos, né? O meu medo era que depois nada montasse, né? E foi incrível quando eu comecei a montar, porque realmente era isso, quer dizer, nós todas tínhamos vivido essas sensações. E a gente conseguiu montar o filme naquela ideia original que era do ciclo, né? De uma puxando o outro e tal. Então, o Que Bom, acho que representou muito isso, né? Representou a dor da ditadura, muito direto, né? O segundo filme que eu fiz, que foi o Quase Dois Irmãos, e aí eu digo assim, que eu acho que eu tive um privilégio, realmente, de ter feito a minha vida inteira no cinema autoral, ou seja, eu nunca fiz um cinema de encomenda, nunca foi porque eu precisava fazer uma mensagem, foi sempre uma coisa que partiu da minha necessidade, das minhas angústias, da minha vontade. E isso foi um privilégio, quer dizer, obviamente que eu trabalhei muito em indústria, fiz comercial, fiz televisão, fiz um monte de coisa para ganhar dinheiro, para sustentar a filha, pagar as contas, mas assim, o cinema acabou ficando nesse lugar, né? No lugar autoral. E o Quase Dois Irmãos representa muito isso, porque quando eu pensei nesse filme, foi porque eu tinha vários amigos que estavam com os filhos adolescentes subindo o morro, e de repente aquelas pessoas progressistas e tal, que sempre lutaram pelos carentes, pelos pobres e tal, e estavam apavorados que a filha estava lá transando com pessoas marginais, traficantes e tal, e tentando tirar elas desse mundo. Eu falei, Cacilda, que loucura isso. Isso aí é essa relação do asfalto e do morro no Rio de Janeiro, que é uma relação, quer dizer, no Rio representa o que a gente chama asfalto e morro, mas é uma relação do Brasil. Eu lembrei do que tinha acontecido na Ilha Grande, né? E agora, na preparação do catálogo, até eu estava revendo críticos, até eu achei engraçado que você acredita que teve um crítico de cinema, não me lembro do nome, também não iria citar, mas isso também não me lembro, que fala assim, não, o filme é muito bem estruturado, mas ela não precisava ter inventado aquela história do muro. Justamente, quer dizer, era uma coisa, a gente estava em Bangu e eles estavam na Ilha Grande. Não sei se vocês sabem, a história é que nós não éramos considerados presos políticos, nós éramos considerados lei de segurança nacional, e eles, quer dizer, os assaltantes de bancos, dos presos de direito comum, também foram colocados na mesma galeria, que era a galeria da Lei de Segurança Nacional. E aí criou-se uma série de conflitos e situações que depois vieram a dar no Comando Vermelho e tudo. O que me interessava nessa história era o começo de tudo, quer dizer, era a quebra da utopia. Quer dizer, para a gente foi muito doloroso aquilo. Pedir o muro, imagina a dor. A gente que se considerava as pessoas mais progressistas, né, que estávamos ali para lutar pela humanidade, estava ali não sei o quê, não, a relação era impossível mesmo, quer dizer. E eu tentei mostrar essa história, quer dizer, que essa relação asfalto-morro, nessa dor, entendeu? Dessa quase impossibilidade, digamos assim, que eu não acho que seja impossível, e que tem das diversas gerações, que termina na terceira geração, começa na coisa idílica do passado dos meus pais, né, da minha infância, que era totalmente absurda, porque era uma violência não exposta e totalmente aquela história, né, de que a empregada não podia subir do elevador social, em suma. Era uma violência tremenda, mas não tinha explodido. Quer dizer, a dificuldade dessa relação ali na galeria, e hoje, de novo, os jovens sendo impedidos, ou a dificuldade do pai de lidar com isso, né? Então, quer dizer, eu acho que foi um filme ali que trabalhou sobre os nossos mitos também, entendeu? Quer dizer, as nossas dúvidas, e é isso, os nossos mitos, principalmente, né? Outra coisa que foi interessante nesse filme foi o meu trabalho com o Paulo Lins, né? Eu conheci o Paulo numa mesa de debate, que nem essa,
Ele tinha acabado de lançar o livro Cidade de Deus, e aí eu já tinha o argumento e tal, e pensei, chamei ele para fazer o filme comigo, e era muito engraçado a gente escrevendo o roteiro, porque tinha uma hora que eu dizia assim, aquela história, né, quer dizer, ele chamava a gente de padre, e a gente chamava eles de porra, não tem moral, não tem isso. Aí eu ficava dizendo assim para o Paulo, tá pensando o quê? Que o meu personagem, porque a gente meio que dividia assim, eu faço o preso político, você faz o preso comum. Aí eu dizia, mas Paulo, tá pensando o quê? Que o meu preso é um babaca? Não é, o cara sabe das coisas. Aí ele dizia para mim ao mesmo tempo, você tá pensando que o meu bandido não tem cabeça? O cara é muito inteligente, Lúcia. E a gente, né, foi um processo muito legal, assim, que eu acho que a gente conseguiu dar complexidade aos personagens, entendeu? Nessa busca, nós duas, de justificar os nossos personagens, né? Entender, né? Tentar entender bem os nossos personagens. Eu acho que a gente entendia, né? Quer dizer, eu entendia de um lado e não entendia do outro, né? Então foi uma experiência de roteirização muito legal. E que eu acho que acabou culminando também com muito ensaio e com a participação dos atores, né? Eu acho que aquela é uma cena que, agora revendo, é muito falada, que é a cena que termina no trailer, que é linda, né? Que é a cena do filho da puta sambando, né? Foi uma cena que veio numa discussão de roteiro e que depois os dois fizeram. Chegou um momento, assim, quando eu pensei que foi uma discussão de roteiro com uma consultora, um daqueles laboratórios, que a essas alturas já existia laboratório, e ela falou, não, pensa bem e tal. Eu depois, quando começou, eu falei, cara, eu não vou conseguir, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Eu acho que os dois atores, quer dizer, tanto Caco, tanto Flávio, contribuíram muito ali para... E é uma coisa assim que eu agora relendo as críticas, é muito falada essa cena, né? Realmente a cena é muito bonita. E é uma cena de encontro, né? De encontro dentro da diferença, né? Bom, o outro Longa Viagem, quer dizer, é um filme que também parte de uma dor muito grande, foi a perda do meu irmão, que era médico, um dos criadores do SUS. E aquela história, nós éramos os três dos anos 60, e o mais novo tinha sido o hippie da família, né? Que viajou pelo mundo e tudo. E eu comecei, quer dizer, a gente estava muito mal, e muito triste, e aí eu comecei a fazer umas entrevistas descompromissadamente lá na TAG, lá na produtora, para registrar. Ele falou, não vamos registrar isso, que eu quero deixar para as minhas sobrinhas essa história. Quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu lembrei das cartas, porque minha mãe tinha me dado as cartas. Naquela época, ela mandou bater a máquina, todas as cartas do Heitor. E eu lembrei das cartas, eu falei, aí de repente fui lá pegar. É um capital desse tamanho, batido a máquina e tal. E quando eu comecei a ler as cartas, eu falei, pô, tem cartas lindas aqui, tem coisas muito líricas. E ao mesmo tempo é uma loucura, assim, aquele mundo inteiro, entendeu? E aí foi um processo interessante, que aí essas coisas circunstanciais, saiu um edital, um documentário, eu peguei e escrevi. Falei, não, vão ser as duas vidas dentro de uma ditadura. Quer dizer, o que é uma ditadura com duas vidas? Era preso político, quer dizer, eu presa, eu militante, e ele hippie, rock, drogas e rock and roll, né? E eu brinco um pouco, eu sou a chata do filme, né? Que ele é o divertido, ele é mesmo. Ele tem um senso de humor maravilhoso. Então, quer dizer, eu acho que também foi um processo muito criativo, né? Do ponto de vista de criação de filme, voltando aí a que a Tati estava falando, acho que cada filme tem uma linguagem que você busca, entendeu? Porque eu me lembro que quando eu escrevi esse roteiro, eu mostrei para uma amiga, ela falou, isso não é um filme, é um livro. Eu falei, não, peraí. E aí, eu tinha visto aquele Super Barroco, da Renata Pinheiro, que era uma cineasta pernambucana muito boa, que tinha feito um curta-metragem, que ela usou back projection trabalhando com cenário, né? Aí eu liguei para ela e falei, poxa, posso chupar? Posso usar? Ela falou, não, claro, tudo bem e tal, não sei o quê. Falei, não, toda vez eu vou dizer que a origem foi tu e tal, daquela história. E aí foi um processo na equipe muito legal, assim, de ficar descobrindo a cada carta, a cada situação, o que a gente poderia trabalhar de fundo, né? Partindo de alguns conceitos. Acho que o conceito básico ali era que eu não queria fazer um Discovery Channel, não eram imagens turísticas. Então, assim, teve vídeo do Macalé, que ele cedeu, de Londres, lindo, vídeo arte, quer dizer, a história era como é que a gente pode expressar o sentimento da época, né? Então, era a busca do sentimento da época, quer dizer, através das imagens, né? E foi um processo, assim, acho que para nós todos ali, muito criativo, né? Para toda a equipe que trabalhou. O Memória que Me Conto é outra dor, né?
porque foi um filme que veio da morte da Vera Silva, que era uma grande amiga, era um mito na esquerda, foi uma pessoa muito importante para a gente. Você chegou a conhecer, mas nem conheceu o Vera? Conheci um pouquinho, mas conheci a história, eu conheço, mas ela era do Rio, né? Sim, sim. E uma grande amiga, assim, e foi muito dura a perda dela. Ela foi muito torturada, depois foi para o Chile, depois foi para a Europa, e depois, particularmente, depois de toda essa experiência, ela teve vários surtos, teve vários cânceres, e tinha uma história, assim, que a gente sempre se reunia nas salas de espera. Até que originalmente o filme se chamava Sala de Espera. Porque a gente sempre se reunia nas salas de espera. Eu sempre pensei em fazer um filme sobre a gente sala de espera ali e tal. E aí apareceu Invasões Bárbaras. Falei, pô, o cara fez o filme antes de mim e tal. Acontece isso. Aí, mas eu mesmo até falei, cara, mas assim, são duas gerações tão diferentes ao mesmo tempo, é a mesma geração, mas assim, Canadá, a gente foi torturada, teve um monte de gente assassinada, a gente sofreu pra caralho. E hoje temos ex-guerrilheiros no poder, que já tinha ministros. Falei, pô, eles não têm nem uma coisa nem outra. Entendeu? Então, é outro filme. E outra coisa que me irritava um pouco era assim, como é que, normalmente, quando se tratava da nossa geração, como é que os nossos filhos sempre foram apresentados de uma maneira muito estereotipada, ou o doidão drogado, ou o cara do mercado financeiro ganhando dinheiro. Entendeu? Quer dizer, não via como nossos filhos podiam estar descobrindo novas formas de resistir, né? Como são hoje, quer dizer, somos exemplos aqui, temos muito orgulho dos nossos filhos. Nós três, hein, Tata? Carula em Berlim me ajudou muito. Ela te adora. Não, é minha filha postiça. Mas então, quer dizer, eu acho que assim, e aí chamei a Tatiana Salim-Levy, que é escritora, para trabalhar comigo, porque ela tinha experiência da nova geração, que a gente começou a fazer esse filme, né? E o Mensageiro foi fruto do que a gente está vivendo, realmente foi fruto total do que a gente está vivendo, da polarização. Era uma história real que tinha acontecido comigo, um soldado no quase levou uma mensagem para minha família, o que foi fundamental para minha família, porque eu estava desaparecida até aquele momento. E, quer dizer, bom, Rosa conheceu minha mãe, né? Tem várias situações ali parecidas com ela. Era a coisa das mães, como disse a Melinha, eu achava fundamental trabalhar com isso mesmo, porque achava duas coisas fundamentais. Uma, porque essa questão do soldado que levou, aconteceu com Caetano Veloso, ele fala isso no livro dele, aconteceu com Cecília Coimbra, aconteceu com a Dulce Pandolfo, aconteceu porque o Brasil, antes das casas da morte, os centros de tortura eram em quartéis. Então tinham soldados que estavam ali servindo, que de repente se viam diante daquela situação, e apesar das lavagens cerebrais, muitos tiveram essas atitudes de humanidade em meio ao horror. E é importante a gente ver isso hoje, né? Quer dizer, foi uma história minha do passado que eu tinha meio que esquecido, meio que se perdido, que de repente eu recuperei por causa dessa polarização que a gente vive. E da necessidade, sim, quer dizer, é uma coisa que o filme termina dizendo, diferentemente da Argentina, nós nunca julgamos, e por nunca termos julgado, e por essa impunidade a gente vive o que a gente vive, não só politicamente, mas, quer dizer, você tem qualquer delegacia hoje tortura, né? Qualquer delegacia tortura, as pessoas periféricas sofrem operações policiais violentíssimas, sofrem violências incríveis, e porque existe uma impunidade sempre, né? Eles se sentem impunes. Então, eu acho que essa questão da impunidade é uma questão hoje fundamental da gente discutir. Isso é sem anistia mesmo, entendeu? Porque todas as vezes que se teve anistia, eles deram um golpe em seguida. Então, era essa discussão, esses aspectos todos, né? Quer dizer, e a imagem da mãe mesmo, que acho que as mães faziam qualquer negócio. Isso aí mudava tudo, entendeu? Em nosso nome, né? Eu acho que também a gente, depois que virou mãe, começou a entender melhor isso, né? Bom, são esses os filmes dessa mostra. Obrigada, gente. A gente vai ter um espaço para a manifestação de vocês, mas antes eu quero falar
uma coisa assim. Na realidade, esses anos todos que eu conheço a Lucy, que eu acompanho o trabalho dela, eu integrei o júri no Festival do Rio, que premiou Quase Dois Irmãos. No Festival do Rio, eu fiz a mediação do debate de O Mensageiro. E esse ano, em fevereiro, eu estava em Berlim, quando ela apresentou na Mostra Generation o Hora do Recreio. E era uma sala gigante. A Mostra Generation em Berlim, ela é destinada ao público infanto-juvenil. E o festival é aberto ao público da cidade. Então, era uma sala gigantesca, lotada, e foi uma ovação, né? Foi uma plateia predominantemente jovem que se identificou com Hora do Recreio, que não está aqui na mostra, né? Mas passou no É Tudo Verdade, que deve estrear em seguida e vocês vão ver. Agora, essa lua de mel não foi sempre, né? Porque quando eu falei mal ou não gostei justamente do filme sobre o irmão dela, ela ficou sem falar comigo um tempo. Não é? Então, eu prometo que eu vou rever o filme agora. Vou rever. Escuta, nós temos aqui um tempo, pelo menos uns 15 minutos. Alguém tem pergunta? Alguém quer falar? Vamos lá. Bom, tem que identificar, né? Isso. Meu nome é Rubens Rodrigues Costa, sou aposentado do Banco do Brasil e sou de Campo Grande, mas moro em São Paulo desde 64, no ano do fatídico, né? Cheguei aqui no comecinho de março e no final do mês veio o golpe. Então, praticamente, você chega assustado num lugar assim, longe, né? Chega numa grande cidade e vê tudo isso, realmente é marcante. Bom, primeiramente eu quero parabenizar o trabalho feito, né? Que foi mostrado aqui. Eu pretendo não perder nenhum filme, né? Vamos ver, né, se eu consigo. Mas eu gostaria de levantar uma questão que é o seguinte. Ultimamente tem se falado, acusado uma grande imprensa de ter sido parceiro da ditadura. Todo mundo sabe quem é, né? Qual é essa grande imprensa, né? E nos filmes, normalmente, não aparece o segmento cívico que dá apoio para os militares, porque os militares, sem o apoio cívico, não faz nada. Então, eu acho que precisa mostrar isso. O único documentário que eu vi foi o Cidadão Borges, né? Que mostrou claramente que foi a situação. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para mostrar também o pessoal que não é fardado, que apoiou o golpe, manteve o golpe e continua dando as cartas ainda até hoje. E mantendo toda essa estrutura que nós vivemos aqui, em termos até de repressão, de domínio político violento. Eles bancam tudo, ganham quem eles querem e do jeito que eles querem. Então essa é a minha mensagem. Parabéns pelo trabalho de vocês. Alguém comenta? Acho que deixa ela falar agora. Tá. Então, meu nome é Rosalina Santa Cruz e eu fui companheira da Lúcia na cadeia. Nós ficamos presos há um tempão, né? A Lúcia naquela um quartinho assim pequeno, e tem um episódio só que eu lembro, vou ter que contar, né? Para ter muitos, é o episódio da barata. Quando eu fui presa, fiquei antes da, né? Eu lembro depois, né? Quando eu fui presa a segunda vez, que foi em 74, fui presa em 71, fiquei um ano presa, 72 inteiros, aí comecei em 73, depois eu fui presa em 74. Em 74 me puseram numa geladeira, que era uma sala toda preta, que eu podia só sentar e subir. E um dia acenderam a luz e tinha uma barata.
E eu lembrei da Lúcia. Lembrei da Lúcia, a Lúcia contando que botaram muita barata no corpo dela, ela amarrada. E eu falei, não, eu tenho que matar essa barata, né? Aí, descalça, nua, eu fui lá e parei a barata, tinha que fechar o olho, tentando até sorrir. Porque dizendo, com essa barata, depois eu fazia isso, ele não põe a barata em cima de mim. E não puseram. E foi Lúcia que me ajudou nisso. E no Que Bom Te Ver Viva, eu estou no Que Bom Te Ver Viva, a Lúcia, a gente viveu muito junto, né? Lúcia em casa, na minha casa, porque não tinha dinheiro aquele filme, né? E a filha da Lúcia, que ia participar, mas a Lúcia não era entrevistada, né? Ela fazia o filme. Então, ela pôs no meu grupo familiar, né? A sua filha ficou entre os meus filhos, ali a minha filha, o meu filho e a filha da Lúcia, como sendo minha filha. Posso falar uma coisa? Pode. Não, porque a minha filha hoje faz cinema, eu devo a você, porque eu me lembro que você me disse, ou você põe ela no filme, ou ela vai odiar cinema o resto da vida. Ela está desesperada, que todo mundo aparece, menos ela. Menos ela. Então ela apareceu por conta disso, né? E a barata também me ajudou. Então eu acho que assim, eu e a Lúcia tivemos então muita coisa juntas, né? Então os filmes da Lúcia, cada um a gente conhece a história, né? Do irmão da Lúcia, que a gente conhecia muito a história do irmão da Lúcia, quando a gente conta nossas histórias na cadeia, né? E Lúcia, eu não vi ainda o Mensageiro, que acho um absurdo, não está passando no cinema, né? Mas eu queria falar a questão da mãe, que vocês falaram tanto. Quando eu vi o Que Bom, não, Ainda Estou Aqui, eu lembrei. Eu conheço muito a Eunice, a Veroca, menos o Marcelo, mas minha mãe era mãe, não era esposa. Quem desapareceu foi meu irmão. E a diferença, assim, do meu pai, em 74, quando meu irmão desapareceu, e está desaparecido até hoje, mamãe foi para a rua, mamãe foi para tudo. Tem episódios da mamãe que dá um filme, a mãe que procura, né? Na busca de Fernando, meu irmão, que até hoje a gente não conhece. Então, eu teria milhões de coisas para contar aqui da nossa relação. Até da última vez agora que ela foi lá em casa e a gente dormiu, assim, conversando, porque ela estava super cansada, tinha vindo dos Estados Unidos. E eu nem um almocinho dei para ela, assim, nem uma coisa. E depois eu disse, ai, Lúcia, você almoçou? Ela tinha ido embora quando ela chegou no hotel. E aí a gente é irmã, né, Lúcia? E outra coisa que eu queria contar, além da questão da minha mãe, da diferença do aqui e estou aqui, é a história do torturador também, que é muito... Quando eu estava sendo torturada, já aqui na segunda prisão, o cara que estava me dando palmatória na mão e no pé, uma palmatória que incha a sua mão e o pé, entrou um amigo dele e disse que fulano, nasceu tua filhinha. Gente, o homem se transformou no anjo. Falou, minha filhinha Clarinha, tão linda, ela mama, tão tranquila. E eu lembrei, Lúcia, assim, você, da tua filha, dos nossos filhos, e falei para ele assim, sua Clarinha vai ser que nem eu, uma subversiva. Pois esse homem virou-se um demônio, ele me batia na cara, no peito, e eu, não me mata, por favor, não me mata, para. E eu não parava, né? Foi, sei lá, num dado momento, eu acho que ele parou, porque ia me matar. E isso também é uma coisa que me fica muito das nossas conversas sobre a tortura, o que passamos. E, Lúcia, naquele momento que a gente estava preso, eu nunca te pensei cineasta, né? Porque você fazia economia. E eu disse, não, como é que é ser economista? Faz um filme que fui premiado, né? Logo, como é o nome do filme pequenininho que você fez?
Pequeno Exército Louco. Pequeno Exército Louco. Então ela foi premiada e a partir daí virou essa cineasta enorme, maravilhosa, e que conta a nossa história, que a gente precisa contar. E para terminar rapidinho, eu quero dizer que nesse momento temos uma coisa muito importante acontecendo, que é a questão da Casa da Morte. A Casa da Morte de Petrópolis é onde provavelmente, tudo indica que meu irmão, dito por eles, pelo Cláudio Guerra, aquele louco lá, que doido, né, torturador, doido, mas que diz que meu irmão é um dos que estavam na Casa da Morte. A Casa da Morte foi indenizada. E a Luísa Erundina deu 1 milhão, o prefeito de Petrópolis mais 500, ofereceram para ele 1,5 milhão ao filho, o filho do proprietário. O proprietário morreu. E o herdeiro. E ele disse, não, eu quero 2,5 milhões. Pagar 2,5 milhões a um cara que transformou a casa dele num centro de extermínio, onde matou meu irmão, que tinha 26 anos, era estudante de direito, tinha casa própria, tinha um filhinho de 1 ano e 10 meses, e depois a usina Cambaíba, que é onde eram levados os corpos da Casa da Morte para ser incinerados na usina Cambaíba. Isso é uma coisa atual, agora, hoje. É isso. Temos tempo para a última participação lá em cima. A última, sim. Eu sou Marijane Lisboa. Lúcia, eu sou a Marijane Lisboa. Não sei se você... Tantos anos que a gente não se viu, né? Tata, eu não a conheço. Mas eu queria dizer de outra coisa, que não tem tanto a ver com a questão da memória, que eu acho que é importantíssimo, né, para a sociedade, mas pensando um pouco na Lúcia, que a Lúcia falou, eu também faço análise sem parar, não sei nem quanto tempo, já mudei de 3, já morreu uma, já peguei outra, etc. Eu acho assim que a arte e o cinema, particularmente, porque eu acho que tem um impacto emocional mais forte do que a literatura, né? Para nós, os sobreviventes desse período, tem uma função também. Essa função de elaborar, mas elaborar no belo, né? Não no belo, mas na arte, quer dizer, eu gostei demais do Hoje, viu? É uma coisa assim que me impactou profundamente, né? Essa coisa do voltar, né? E ela está naquele apartamento e de repente aparece, né, o morto, e como é que essa história se deu, e como é que ele morreu, e como é que foi todo esse drama da tortura, etc. Então, eu queria agradecer vocês duas, entendeu? Porque eu acho que é fundamental para nós, pessoas que passaram por tudo isso, né, ver, pensar e elaborar, além do sofá do analista, que eu acho que é uma grande elaboração, porque esse tipo de trauma, como disse a Lúcia, não é elaborável no sentido de superar. Há muitos anos eu tinha lido um negócio da anistia que dizia assim, pessoas que foram torturadas nunca mais se recuperam. Eu fiquei irritadíssima com aquilo, porque eu achava que eu tinha superado, mas não supera. É uma violência de tal natureza, que é uma violência que não é física, é humana. Como é possível que um outro ser humano torture transformando ele em animal? Ou menos que animal, porque a gente tem muita pena de animal que está sofrendo, de cachorro, de gato, né? Quer dizer, exige uma desumanização do torturado e do próprio torturador, que eu acho que muitos analistas analisaram isso, Franz Fanon, Bruno Bettelheim, etc., né? Que eu acho que só dá para diminuir, não é superar, diminuir elaborando coletivamente e elaborando artisticamente, porque torna isso, como dizia, sei lá quem, Marcuse, uma promessa de bondade, né? Uma promessa de compreensão, de generosidade, de solidariedade. Então, é para agradecer vocês duas. E olha,
infelizmente, eu tenho de encerrar, mas eu acho que não podia encerrar de melhor maneira que com a tua participação. Porque, na realidade, o que a gente tem de agradecer aqui é esse trabalho de elaboração de vocês por meio da arte e que a Melinha faz por meio da escrita, da atividade dela como militante, e a gente só tem a agradecer mesmo e esperar, né, que vocês continuem na ativa ainda por muito tempo e convidar todo mundo a assistir aos filmes. Existe esse núcleo, Ditadura em Memória, é apenas um dos 4 que compõem essa mostra. Então tem a Lúcia das questões feministas, da desigualdade, dos povos originários. Então essa mulher aborda tudo, né? É uma danada. Então, muito obrigado para vocês, muito obrigado para vocês também aqui, tá? Valeu.